parede, ela é toda feita com azulejos cortados como se fossem tijolinhos, sabe? Esses tijolinhos, e a gente cola no sentido que da arquitetura fala, são amarrados. Eles vão colocando, não alinhados, eles estão colocados amarrados, e nós usamos assim 3 tons de vermelho para representar o tempo, o desgaste do tempo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Denise Groman. Eu sou uma mosaicista com o propósito de ajudar as mulheres a ocuparem o seu tempo de uma forma produtiva e feliz. Na live de hoje eu não tenho convidados especiais para participar. Nós vamos ficar falando sobre a minha paixão, que é o mosaico. Não vamos diversificar tanto a nossa conversa. Mas eu convido vocês para participarem ativamente do nosso bate-papo, fazerem perguntas, darem sugestões. Eu queria começar dizendo que a arte do mosaico é há milênios uma arte sacra. Desde os primórdios da humanidade, os homens já procuravam símbolos para representar divindades e também entender o porquê dos fenômenos sobrenaturais. E um dos símbolos muito utilizado, tanto no mosaico como de uma forma geral, é o símbolo do infinito. O símbolo do infinito representa a divindade, a eternidade, a evolução, o amor e também o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Então, no cristianismo, por exemplo, esse símbolo representa Jesus Cristo, que é o símbolo do amor eterno. A arte e sempre foi uma forma sutil e delicado para os homens demonstrarem a sua gratidão a Deus. A gente pode ver em muitas igrejas a via sacra feita em mosaico. Via sacra é um termo latim que quer dizer caminho da cruz. São 14 estações que vai representando a paixão de Cristo. Cada painel desses 14 representa um acontecimento especial na paixão de Cristo. E é muito bonito, eu acho, ver como os artistas que fazem o mosaico da paixão de Cristo conseguem expressar o sentimento e o sofrimento de Jesus Cristo. Desde a sua condenação, durante o tempo que ele estava, o caminho do Calvário, onde ele estava carregando a cruz, a sua crucificação, a morte e o sepultamento. Então são 14 painéis que você vê em várias igrejas feitas em mosaico, e cada artista tem um dom especial de representar. Eu queria destacar uma mosaicista que é a Marinella Spadon. As suas obras navegam desde o mosaico romano até o estilo bizantino com muita propriedade. Os trabalhos dela é uma riqueza de detalhes, de cores, e que se contrastam, cores fortes com sombra, com profundidade. Ela tem uma expressão maravilhosa, e ela fez a paixão de Cristo. Eu não tenho trabalhos nesse estilo, porque eu ainda não estudei essas técnicas clássicas que são usadas para fazer esses painéis de mosaico
sacro ou religioso. Eu ainda não estudei, eu não tenho nenhum trabalho para mostrar para vocês nesse estilo. Mas eu recomendo e insisto até que vocês façam uma pesquisa na web nos trabalhos da Marinella. O site dela é mosaicosmarinella.com. É um trabalho assim que tem vários trabalhos nesse estilo que eu falei, de romano até o bizantino, muitas obras que ela fez para igrejas, umas mais lindas que a outra. Eu ainda não tive a oportunidade de ver um trabalho ao vivo e a cores, eu só vi no computador, mas eu ainda vou conhecer o trabalho da Marinella pessoalmente. Eu, quando me comparo com a Marinella, eu digo que eu tô no jardim da infância ainda, porque a Marinella está na luta dos mosaicos nesse mundo encantador desde 1989. Então ela tem muita bagagem, muito aprendizado, e eu tive o prazer de conversar, entrar em contato. Ela é uma pessoa maravilhosa. E apesar de eu ainda estar no jardim da infância, eu tô muito feliz. Sim, Maria, ela é brasileira, ela mora em Santa Rita da Santa Rita do Passa Quatro, não, eu esqueci, ali pros lados de Pirassununga, ali um pouco depois, Santa Rita do Passa Quatro, acho que é isso. Ela é brasileira, sim. Ela tem trabalhos lindíssimos. Procura no site mosaicosmarinella.com que você vai ver. E o contato com esses mosaicistas é muito bom, porque eles sempre dão dicas pra gente. E eu tô muito feliz, apesar de estar no jardim da infância ainda, como eu falei pra vocês, eu tô muito feliz com a minha evolução nesses últimos 3 anos, tá? Eu tenho me dedicado bastante nos trabalhos, então eu vou mostrar para hoje. A gente vai entrar no mosaico contemporâneo. O que é o mosaico contemporâneo? É um mosaico que foge das linhas clássicas, onde se usa martelino, tagliolo, pedras. O mosaico contemporâneo permite fazer quadros com uma quantidade muito grande de elementos diferenciados. Você pode sair só do azulejo, das pedras, dos vidros e pastilhas. Você pode enriquecer. Você pode também fazer esculturas. Tem muitos artistas, eu também não entrei nesse mundo ainda, muitos artistas que fazem trabalhos tridimensionais com uma escultura e coloca trabalhos de cores, de mosaico, que também fica lindíssimo. Se você quiser procurar na internet sobre mosaico moderno, tem muitos desenhos maravilhosos. O meu ainda é naquele quadro um pouco mais simples, mas que eu adoro fazer. No mosaico contemporâneo, eu fiz esse quadro que eu vou mostrar para vocês com o apoio da mosaicista Sandra Neck. Ela que deu toda a orientação para construir esse mosaico, que é cheio de elementos diferenciados, tá? Aqui você tem azulejos, pedrinhas, tem de tudo nesse quadro. Por exemplo, a parede aqui, essa parede, ela é toda feita com azulejos cortados como se fossem tijolinhos, sabe? Deixa eu pôr mais perto, esses tijolinhos. Então, e a gente cola no sentido que da arquitetura fala, são amarrados. Eles vão colocando, não alinhados, eles estão colocados amarrados. E nós usamos assim 3 tons de vermelho para representar o tempo, o desgaste do tempo. Então, se você olhar, deixa eu segurar melhor aqui. Aqui embaixo, assim, os azulejos são um pouco mais escuros, mais manchados. Então, tudo isso é pensado quando a gente quer retratar alguma coisa. No caso aqui, é uma entrada de um casario antigo. Então,
como que a gente faz esse quadro? A gente começa colando a parte plana, os azulejos. Então a gente coloca todos os azulejos, deixa o espaço para a árvore, que tem uma primavera aqui, deixa todo espaço, cola todos os azulejos e depois continua. Então tem uma série de etapas que tem que ser seguida, né? Depois eu vou ficar escondida aqui atrás do quadro para vocês verem, tá? Tudo bem, pessoal? Eu não sei se eu tiro o quadro, se eu deixo o quadro, mas se eu for falar do quadro, acho bom ir mostrando o quadro, certo? Essa coluna aqui, ó, que dá a entrada da porta da casa, é toda feita com pedrinhas de construção, sabe? Você cola com cola branca normal as pedrinhas aqui para dar esse efeito. Aqui embaixo eu também coloquei umas pedrinhas mais escuro. Estão falando para deixar o quadro. Querem ver o quadro, não querem ver a minha cara. Tudo bem. Então, aqui embaixo, ó, vocês percebem que também a gente tem uma preocupação de fazer o mais fiel possível. Também dá uma espécie de lodo, de limbo na entrada, que é o desgaste mesmo do tempo, são as marcas do tempo. Aqui já é uma calçada. Eu usei pastilhas recortadas para dar uma ideia de calçada mesmo. Tem a calçada, a entrada da casa. Aqui, por exemplo, tem uma pedra mais escura, que é para dar uma noção de profundidade. Não sei se olhando assim de longe, vocês percebem que tem como se fosse um terracinho para entrar na porta, na casa, certo? E a porta, ó, o sininho tá balançando. Eu tô balançando o quadro, vocês estão vendo aqui o sininho balançar? E o sininho é outra, são criatividades. Esse sininho que vocês estão vendo aí balançar, porque eu tô balançando o quadro, é uma tarraxinha de brinco, acredite se quiser, porque o quadro não é tão grande. Então, se você olhar aqui, ó, isso aqui é uma tarraxinha de um brinco e uma argolinha, ó. Então simula como se eu fosse uma campainha mesmo. E a porta? A porta, eu já até comentei em outras lives que essa porta aqui, ó, ela é feita toda com palitos de sorvete. A gente envelhece os palitinhos com gel envelhecedor e vai colando. A Maria tá perguntando, é um palitinho de madeira assim, desses, não é de sorvete que eu chupei, não. Eu comprei na loja os palitos de sorvete limpinho e envelhecidos. E envelheci com gel envelhecedor. Então dá um efeito assim bem bonito. E tem ainda a maçaneta. A maçaneta foi uma curiosidade. Eu falei, como é que eu vou fazer essa maçaneta? Eu até peguei aqui uma maçaneta para vocês verem. Ó, é um pin de quadro de avisos, tá vendo? Aqueles negócios que você põe assim para deixar aviso. Eu tenho um quadro de aviso no meu ateliê e eu tava fazendo isso aqui, de repente eu olhei para cima e vi esse pin aqui, da cor da madeira. E eu, na mesma hora, eu falei, pus assim na frente, eu falei, olha, vai ficar a maçaneta da porta. Você vê que ele é bem pequenininho, bem proporcional. Aqui não dá para vocês verem, é uma imagem de um símbolo religioso. Que uma vez eu ganhei um mini tercinho que tinha um símbolo religioso. Nas casas antigas usava-se colocar nas portas um símbolo que representasse a fé cristã, alguma coisa da fé religiosa da família. Então eu coloquei também um símbolo aqui, que eu tinha também. E
Você observa que quando eu estava colocando aqui deixa eu ver, os azulejos, eu tinha que ter a preocupação de deixar um espaço para as flores, o tronco da árvore, ó. Aqui é um tronco da árvore, que é um galinho que eu peguei de verdade. Eu tava caminhando aqui um dia, já saí com esse propósito. Vou achar um galinho que se encaixe no meu quadro. Então a gente inverniza o quadrinho, então ele tá aqui na frente da parede. Então é uma árvore que tá aqui e começa a árvore aqui. A gente coloca aqui vários pastilhas aqui. Eu comecei com folhas maiores, tudo pastilha recortada, são aquelas pastilhinhas 2x2 que a gente corta com a torquês de rodana e torneia ela. Eu uso muito o esmeril e para fazer esses trabalhos para ficar bem bonito. E também as primaveras, tá? Aqui, ó, eu usei 2 tons de vermelho, vermelho e rosa. Eu queria primavera, vermelho e rosa. Então, são pedacinhos bem pequenininhos que a gente corta a pastilha em quadradinho bem pequenininho, junta os montinhos e vai colando aqui, formando. Então é em alto relevo, não fica plano, não dá para vocês perceberem esse trabalho de alto relevo, mas aqui, ó, ele tá tudo em alto relevo. E a mesma coisa, aqui tem os verdinhos, também são as folhas menorzinhas que estão no meio das flores. E como eu gosto de inventar, por exemplo, aqui eu tenho uma pedrinha dourada e assim, eu tenho várias pedrinhas douradas que eu distribuo aleatoriamente aqui no meio para dar um reflexo do sol batendo, dar um certo brilho. Aqui tem um outro, tem umas poucas pedrinhas que para dar esse brilho na nossa árvore, como se o sol tivesse batendo nas flores com algumas gotas d'água e refletindo. A Maria está perguntando se esse quadro foi criação ou teve uma inspiração. Eu falei, não, como eu falei, esse quadro foi de uma aula que eu participei com a mosaicista Sandra Neck, aonde o tema era mosaico contemporâneo. Ai, tem um cabelinho aqui. Mosaico contemporâneo. E ela sugeriu essa imagem, e eu já sugeriu, tinha mais pessoas na aula, cada uma fez de uma forma. Teve pessoas que fez a parede em tons de laranja, teve outras que fizeram em azul. Então é interessante porque com a mesma foto que ela deu de sugestão, cada pessoa vai fazendo ou com um material que tem disponível em casa ou usando a sua criatividade. A maçaneta da porta foi uma riqueza, cada um fez de uma forma, foi muito gostoso o trabalho, porque a orientação é uma só, de uma professora só, e cada um vai criando, vai compondo. Teve uma que fez primavera só branca, também ficou bonito. Teve outras que fez amarelo e branco. Então, cada pessoa usa o seu gosto para fazer. Então, de uma ideia, a gente vai criando em cima dela. Por exemplo, nós aprendemos essa técnica. O que eu quero fazer agora? Eu já andei pesquisando na web várias cenas de casas com janelas, sabe? Aquelas janelas que tem aqueles estilos da Itália, aquelas casinhas com aquela janela cheia de flores em volta. Meu próximo trabalho, eu tô pensando em fazer com essa mesma técnica uma janela
bem bonita desses estilos italianos. A Fernanda está perguntando o que foi mais difícil, achar a alternativa para fazer ou colocar em prática a alternativa que você criou. Eu queria fazer, contar uma coisinha, eu queria fazer a primavera vermelha, porque eu acho linda vermelho e rosa. Daí eu falei, vou pôr vermelho e rosa em cima da parede vermelha, vai matar um pouquinho. Daí eu peguei, vou fazer a parede com azulejo azul. E daí eu até comecei a cortar, colocar as paredes, os azulejos azul, tinha 3 tons de azul. Comecei a olhar, eu falei, parede azul, casario azul, não gostei. Então eu falei, vou fazer vermelho mesmo, porque no desenho que a professora tinha mostrado, era vermelho, eram uns tons de laranja, meio avermelhado. E eu quis mudar para dar contraste com a primavera vermelha e rosa, mas abandonei a ideia ainda em tempo, né? Porque eu achei que depois esse vermelho realmente ficou bonito, não ficou tom sobre tom, ficou, eu gostei. Eu acho que todo mundo que viu o trabalho também gostou, disseram que ficou bonito. Teve gente que usou pedra de mármore para fazer essa parte aqui. Eu até tinha umas pastilhas de mármore, mas eu queria testar essa técnica aqui e acabei usando essas pedrinhas mesmo, né? Teve gente que usou pedras maiores, aquelas brancas maiores para fazer essa parte. Então foi engraçado porque as pessoas que vão terminando primeiro vão inspirando os outros. Então teve gente, o que fez? Que aqui fez um galinho e colocou um vaso, como se a árvore tivesse saindo de um vasinho aqui da calçada. Eu já falei, bom, geralmente as primaveras saem do chão, não sai de um vaso, né? A primavera é uma árvore grande. Então eu preferi realmente deixar o galho saindo para fora. Então, a Maria tá falando que a casa dela, a porta é turquesa. A janela que eu quero fazer com flores, eu tô pensando em fazer ou amarelo envelhecido, ou azul envelhecido também. Eu ainda não me decidi por qual cor que eu vou colocar no meu próximo quadro nesse estilo, que vai ser uma janela. Então, eu estou escolhendo, já escolhi vários, não me decidi por nenhum. Eu quero tentar fazer uma cortina, um efeito de cortina, várias flores, uma sacada. Assim, tem uns desenhos riquíssimos que a gente pode criar em cima de uma mesma técnica, né? Então, é muito gostoso essa experiência, que a gente conhece outras pessoas, cada uma faz uma coisa, uma olha o trabalho da outra, se inspira e cria, vai olhar na sua gaveta de bijuteria o que vai pegar para colocar no quadro, e assim vai indo. E esse foi um dos quadros que eu tive muito prazer, fiquei muito feliz com o sucesso que ele representou para mim. Ele realmente me surpreendeu a hora que eu terminei o trabalho. E eu tenho um outro trabalho que eu também posso considerar que é um estilo contemporâneo, que eu vou mostrar para vocês. Alguém quer mais comentar alguma coisa desse quadro antes da gente partir para o outro? A Fernanda está falando aqui que manter a interação social é muito importante mesmo. A troca de experiências é muito rica, porque cada um tem um passado, um histórico, uma preferência. É muito gostoso. A Alice estava falando, dando uma ideia aqui bem bonita,
que é usar com flores mostrando as cores diferentes do outono. Sim, a Fernanda me mandou uma foto, Liz, de lá perto da sua casa, com umas flores, com refletindo num lago assim, maravilhoso. Eu falei, nossa, será que eu consigo fazer um pouquinho dessa beleza dessa foto no quadro? Eu já guardei lá, que daí eu preciso estar bem inspirada, procurar bastante material de tonalidades diferentes para dar aquele efeito, aquele reflexo no lago. Então precisa misturar a folha da árvore com o mesmo reflexo no lago. Eu já vi alguns mosaicos que refletem a imagem no lago, que é bem bonito, mas é bem complexo de se fazer. Mas se não tiver pressa, faz. Estão perguntando aqui o que eu usei na base da coluna. Então, na base da coluna, eu já tinha colocado as pedras. Depois, ela também aumenta aqui, ó, porque geralmente a coluna embaixo ela é mais alta. Então, eu coloquei mais pedra, aqui tá mais alto. E coloquei aqui um pouquinho de umas pastilhinhas bem pequenininhas em tom esverdeado em cima das pastilhinhas. Então aqui vem num nível, aqui sobe um pouquinho e dá esse efeito aqui de profundidade e de desgaste mesmo do tempo. Então, não sei se dá pra ver aqui, ó. Ó, desse lado aqui dá pra ver um pouco que ela é mais alta. Opa, deixa eu ver. Mostrei pro Face, agora eu vou mostrar pro Insta. No Face tá dando uma visão melhor. Deixa eu ver aqui desse lado. É um pouquinho difícil de mostrar aqui no vídeo, né? Mas é um trabalho que me deu muito orgulho de fazer e de pendurar na parede da minha casa, certo? Eu gosto muito do trabalho e não é um quadro, assim, diria, difícil não de fazer, que precisa de uma grande experiência, não é? Com uma orientação, o passo a passo, uma principiante consegue fazer um quadro como esse, porque tem todo o jeito, a técnica certa, a hora de fazer o que começa pelos azulejos, como eu falei, que são os tijolinhos. Daí tudo que é alto relevo fica por último, então a gente tem que fazer o rejunte da parte que é pastilha e azulejo e depois passar para os detalhes que ficam em alto relevo. Então não é um trabalho assim difícil, precisa ter uma habilidade para cortar as ferramentas certas, lógico, para cortar o azulejo, para cortar as pastilhas, fazer o contorno das folhas, mas não é nada muito difícil de se fazer, não. Eu fiz também, eu já mostrei aqui aquela africana, eu diria que a africana me deu mais trabalho não, foi mais demorado por causa das flores do cabelo da africana do que esse daqui. Esse daqui é mais cheio de detalhes, mas ele não é assim não tem tanta lapidação, não tem tantas pétalas para fazer, então foi até mais rápido fazer esse aqui do que o da africana. Mas foi um trabalho bem gostoso de ser feito. E eu gostaria agora de mostrar um quadro que eu fiz para dar de presente para o meu marido. Eu tentei retratar, e acho que eu consegui, um dos maiores artistas de todos os tempos, Freddie Mercury. Eu acho que dispensa maiores comentários, mas ele foi um artista que os jovens que hoje têm até 30 anos não conviveram, não viveu essa época. Eu até aconselho que eles assistam aquele filme Bohemian Rhapsody, que conta toda a história do Freddie Mercury, que ele além de cantor, era pianista,
Ele começou a tocar piano aos 6 anos de idade, ainda quando morava na Índia. Ele teve na sua formação musical, ele teve uma experiência forte na adolescência, nos seus fundamentos musicais, com a música clássica e com a música gospel. Por isso, da grande variedade de sons, de músicas diferentes que ele faz. Ele nasceu na Tanzânia. Apesar dele fazer parte de um grupo de rock britânico, que depois ele foi morar na Inglaterra, o Queen, ele nasceu na Tanzânia, morou na Índia e depois foi para a Inglaterra. Inclusive, eu anotei uma entrevista que ele fez aqui, que ele falou uma coisa que eu achei... Eu falei, nossa, eu tenho alguma coisa a ver com o Freddie Mercury, pelo menos naquilo que ele falou nessa entrevista que ele deu em 1986. Deixa eu pegar aqui o meu caderninho para ler o que ele falou. Ele disse assim, numa entrevista que ele deu em 1986, lembrando que ele morreu em 1991, aos 45 anos de idade. Eu odeio, ele disse o seguinte na entrevista, eu odeio fazer sempre a mesma coisa. Gosto de conhecer novidades da música, do cinema e do teatro. E então, usar tudo isso. Então, realmente, ele, acho que foi um dos primeiros que começou a fazer videoclipe, então, pôr música em filmes. Então, ele foi um inovador. E eu achei legal quando ele fala, eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Eu também gosto bastante de variar os quadros que eu estou fazendo. Eu já fiz o casario, quero fazer a janela, mas ao mesmo tempo eu quero usar outra técnica, fazer outra coisa diferente. Por isso que eu não fiz a janela ainda, porque para mim seria uma repetição usar a mesma técnica. Mas às vezes é necessário até para aperfeiçoar a técnica, né? Realmente o filme é muito bom, eu assisti. Fred deu mais de 700 concertos no mundo todo durante esses 15 anos que ele ficou na banda Queen. No Brasil ele esteve em 1985. Então eu vou mostrar o quadro, tá? Tô falando, já falei demais até, porque acho que todo mundo conhece Freddie Mercury, é o maior cantor de todos os tempos, já a crítica é unânime. Eu não vou falar de música porque eu não entendo, falar do tom dos agudos que ele alcança. Ele cantou com grandes tenores, né? Então ele realmente anda em todas as sonoridades possíveis. Então, o quadro que eu fiz para presentear o meu marido, que também foi um dos que eu fiz lá no começo, eu não tinha acho que nem um ano ainda de... Então eu fui bem ousada, né? Falei, tentando fazer este quadro aqui do Freddie Mercury. É uma pose tradicional dele, com o microfone, certo? Essa foto remete a ele e a mais ninguém, numa roupa bem colorida, com esses detalhes aqui em preto e dourado, na jaqueta. E aqui no microfone eu também inventei, eu fiz ele está em alto relevo, eu fiz um trabalho com uma massinha, um rejunte eu acho, e cola. Depois eu coloquei umas pedrinhas de strass em cima, eu achei que ficou bem bonito e deu um destaque, porque é um pouco difícil fazer essas coisas só com tom sobre tom. Então, se a gente no mosaico contemporâneo é permitido fazer isso, usar recursos para representar melhor o que você está fazendo. Então, eu achei que o microfone na vida do Fred é uma coisa que faz parte, então eu quis dar um destaque. Aqui em cima também, ó, no fundo aqui, eu pintei de preto, não tem pedras,
Mas aqui eu fiz um trabalho como se fosse uma cortina no fundo do palco. Tá vendo? Eu usei gemas. Gemas são pedrinhas assim que a gente compra, ó. Essa aqui eu usei uma gema azul, ó, pra colocar aqui. Então, como se fosse ou um holofote das luzes sobre ele, ou uma cortina. Então eu achei, sofri bastante para fazer o rosto. O rosto não é muito fácil, ainda mais pequeno desse jeito, mas visto de longe, eu achei que ficou até que bem bonitinho, né? O cabelo, o bigode. Meu marido olhava assim e falou, mas o bigode do Fred é maior, aumenta o bigode. Eu falei, não, tá bom, maior vai ficar feio. Então, é engraçado como as pessoas participam da elaboração do quadro, dão palpite, era um quadro para ele, né? Então, ele é todo, essa parte da roupa, o cabelo, é todo em azulejos recortados, né? A gente vai cortando, no caso aqui, triângulos assim, tudo mais ou menos em vários formatos e tamanhos de triângulos, que dão esse efeito bem bonito. Então, é um quadro que eu também senti muito prazer em fazer. A gente, quando faz uma coisa que gosta, para uma pessoa que a gente gosta, é duplamente prazeroso, né? Não é só o meu marido que gosta do Freddie Mercury, eu também gosto bastante das músicas dele, o filme dele eu adorei. Então é uma coisa assim que a gente vai fazendo, vai caprichando, desmancha uma parte quando não ficou boa, por exemplo, o rosto, tive que desmanchar um pouco, fazer de novo. Mas é muito, muito gostoso fazer. Estão me perguntando aqui o que o mosaico trouxe de diferente na sua vida. Eu vou fazer uma analogia. Eu acho que o mosaico é para mim o despertador. Por quê? Despertador é aquilo que te acorda, tá? E ele, de uma certa forma, me acordou. Uma coisa que até então eu não conhecia, um jeito novo de me expressar. Então, o mosaico, quando eu comecei, ele foi um despertador e ele é. Cada trabalho que eu estou fazendo, ele é um despertador. Ele desperta dentro de mim novas ideias, aquela vontade de sempre fazer alguma coisa diferente, sempre aperfeiçoar. Então, o mosaico para mim foi e é um despertador de emoções, de prazeres e que eu tô conhecendo a cada dia. Eu não tenho muito para aprender ainda, mas tenho tempo, né, para fazer e vou fazer cada vez mais. E sem falar que ele, quando a gente faz aquilo que a gente ama, aquilo rejuvenesce a gente fica cheio de vida, com vontade de fazer, com vontade de sair da cama. Então, realmente, o mosaico fez toda a diferença em minha vida. Um minutinho que eu vou tomar uma água, porque eu tô falando sozinha e a garganta tá seca, tá? Ó, a caneca que eu ganhei da minha filha Fernanda, olha, a camiseta que eu ganhei da lojinha de personalização da Fernanda. Estão me perguntando também como eu passei da atividade de hobby para uma atividade de venda. Sim, quando a gente começa não é nada muito pretensioso, mas quando você se dedica, as pessoas começam a elogiar.
e começam a pedir. Por exemplo, eu fiz uma mandala com o Espírito Santo no centro. A Fernanda fala que não pode falar mandala, mas eu não sei outra forma de expressar. É um quadro redondo. E eu fiz, minha irmã quis, daí uma outra pessoa quis. Então, alguns trabalhos chamam muita atenção e as pessoas pedem. E a gente faz com muito prazer, vende, eu vendo principalmente para poder comprar mais materiais, mais pedras, fazer mais cursos. Então é muito gostoso essa mudança de hobby para vendas, né? E até encomendas. Eu fiz, uma amiga minha viu o quadro que eu fiz das meninas do balanço. Falei, eu queria um dos meus netinhos, você faz? Eu falei, faço. Daí ela arrumou uma foto, eu fiz. Então começa assim, com os amigos que chegam aqui em casa. Às vezes tem pessoas que vêm, eu moro numa chácara, a gente faz um Airbnb aqui na chácara. Depois que as meninas foram embora, a minha casa ficou muito grande e o pessoal vem passar o final de semana aqui. E é engraçado como as crianças grudam em mim. Eu até fiz uma pipa, algumas coisas, e com as crianças mais tranquilas, assim, que você vê, eu chamo, dou as pedrinhas, ela senta, faz comigo, ou então eu falo assim, ó, vai lá, dou as pedrinhas, tudo, vai lá, faz com a sua mãe, com o seu pai. Então as crianças vão e recortam e faz, e é engraçado como elas vêm me mostrar, perguntando se tá certo, e então é uma coisa assim muito gratificante. Ela fala, tia, posso levar para minha casa? Eu vou, porque eu fiz um quadrinho de madeira com os desenhos e eu vou colocar na parede do meu quarto. Eu falei, claro que você pode. Então é uma coisa assim que desde a criança que chama atenção, porque elas chegam lá no meu ateliê, vê aquele monte de pedrinha colorida, aquele monte de coisa, elas falam assim, posso ficar? Daí os pais, não vai amolar, a tia tá trabalhando. Eu falei, não, deixa aqui. Aí eu dou uma colinha, algumas coisas, a criança fica lá, passa horas. E eu tenho piscina em casa e eles não querem nem ir para a piscina, eles querem ficar lá. E tinha uma menininha falando, vou ficar ajudando a tia. Quando eu estava fazendo a africana, eu tinha que pôr uma pérola dentro da flor. E eu dei as pérolas para ela, ela falou, você escolhe qual cor quer pôr e põe dentro da florzinha. Então ela ficava numa alegria, porque ela estava me ajudando a fazer as florzinhas. E assim é muito gostoso esse compartilhar com as outras pessoas, com as crianças e as mães que queriam aprender a fazer isso. Eu falo, é totalmente possível. Você querendo, você também aprende. Então, é bem motivante. A fazer uma foto. Sim, essa netinhas, ela estava de costas, não tinha, apresentei fielmente o tamanho das crianças, elas estavam com o chapéuzinho, as roupinhas, a posição tal, então remete à criança mesma. Já rosto é bem difícil fazer o rosto, se você não consegue pôr vários rostos numa mesma foto, porque é bem difícil, então a gente tem que trabalhar com um rosto só. Mas são técnicas que você vai aprendendo, e se pensar que é arte, não é fotografia, você pode fazer um rosto laranja com vermelho, que tá valendo, tá? Porque se você quiser representar uma pessoa feliz, extrovertida, você pode usar essas cores bem fortes, né? No quadro que eu fiz, quando eu falei que eu fiz o Mestre de Rose, é uma pessoa serena, que transmite muita paz. É lógico que eu não ia fazer o rosto do mestre em vermelho, porque acho que ele ia ficar bravo. Então eu usei cores mais pastéis, tom de pele, ficou um quadro assim bem bonito. Eu quero falar um oi para várias pessoas que estão entrando, falando um oi para mim. Eu quero agradecer a vocês que estão sempre me prestigiando. É um prazer enorme compartilhar um pouco desse mundo incrível
do mosaico, desde que ele entrou na minha vida, tá? A Célia entrou. Célia, você assistiu quando eu falei do Fred Mercury? Você está entrando agora? Você quer que eu mostre o quadro do Fred Mercury de novo? Eu sei que também você é uma fanzona do Fred. Eu não reparei se você já estava aí desde o início da live. Eu falei um pouquinho sobre o Fred Mercury e até mostrei o quadro dele que eu fiz em mosaico para dar de presente para o Beno. Para quem está entrando agora, não sei se já tinha visto, é um quadro onde eu usei azulejos para fazer todo o quadro a partir de um desenho que eu peguei na internet. Então, mas se você perdeu um pouco da live, a Flavinha vai depois gravar e vai disponibilizar ela inteira. Você vai poder assistir e ver tudo que eu falei do Fred Mercury. Só falei bem, tá? Mas eu falei até que eu sou um pouco parecida com ele num ponto de uma entrevista que ele deu. Metida eu, né? Não é na afinação, porque eu sou bem desafinada, né? Mas foi um bate-papo bem descontraído que a gente teve hoje. Para sábado que vem tem uma convidada para lá de especial, me aguardem. Não vou contar quem é, mas com certeza essa pessoa que eu vou trazer para bater o papo com a gente no próximo sábado vai deixar a live bem mais dinâmica, porque a gente vai diversificar os assuntos, não vamos ficar falando só sobre mosaico como foi hoje, apesar de, se vocês estão aqui, vocês gostam também de mosaico. Vai ser uma live bem gostosa, vai ter mosaico no assunto, com certeza, mas a gente vai conversar sobre outras coisas também. No próximo sábado, às 2 horas, teremos lives. A semana que vem, tem algumas lives na noite também. Aguardem, segunda-feira, talvez vocês tenham eu durante a semana também perturbando um pouquinho a casa de vocês, tá? Mas, como eu digo, eu amo fazer mosaico, é um prazer enorme compartilhar tudo que eu tenho aprendido e crescido como mulher, como pessoa. Eu acredito até que meu relacionamento com meu marido melhorou, porque eu não fico amolando ele, as coisas. Nesse tempo de pandemia, eu fico pensando, se eu não tivesse o mosaico para fazer, talvez eu ficasse mais chata. Porque se a gente não ocupa o tempo, a gente acaba ficando mais chata. Então, tudo isso veio bem casado, eu diria. Não que a pandemia, a gente tem que tirar proveito, lições de todas as coisas boas e ruins que acontecem na vida. E a pandemia me permitiu trabalhar em casa, né? Eu trabalho remotamente e eu consigo, às 5 horas da tarde, já ir para o meu ateliê e ficar trabalhando, entendeu? Ficar trabalhando não, ficar me distraindo. Trabalhando eu tô no meu computador, no meu trabalho. Ali não é trabalho para mim. No meu ateliê é distração, entendeu? Tô produzindo, tô fazendo coisas lindas, tô deixando a minha casa cada vez mais linda. A casa dos meus amigos que estão sendo também presenteados também está ficando cada vez mais bonita, porque a modéstia passou bem longe de mim. Então eu estou muito feliz e eu quero agradecer a todos que estão prestigiando o meu trabalho, me incentivando. Agradecer a Deus mais uma vez, porque estou com saúde, essa pandemia não chegou na minha casa, graças a Deus, esse vírus passou longe. E eu estou podendo trabalhar bastante, porque quando eu tinha que trabalhar não remotamente, eu ficava em São Paulo a semana inteira, eu só podia produzir mosaicos nos finais de semana, né? Agora não, eu não tenho trânsito, não tenho nada, faço a minha hora de trabalho e já vamos lá mosaicar.
Então, eu queria mais uma vez agradecer todos vocês e falar que eu continuo na arte. Estou aqui para compartilhar com vocês tudo que eu já aprendi, todos os meus erros, para que vocês não cometam os mesmos erros. E se vocês quiserem aprender um pouquinho comigo a fazer lindos trabalhos em mosaico. Então, não percam no próximo sábado. Surpresa, não vou contar quem vai participar. Um super beijo e fiquem com Deus. Eu vou encerrar agora